Que honra ser, saiba, sou vascaíno com muito prazer. É a torcida do Vasco da Gama, feliz de norte a sul deste país. Finalmente o Vasco deixa aquela famigerada zona do rebaixamento. O Vasco pegou um elevador bonito na competição, mas ontem a imprensa, os atletas do América Mineiro e o presidente do América Mineiro tentaram aí simplesmente desconstruir a vitória emblemática do Vasco da Gama, que foi construída na base da raça, na base da vontade dos minutos finais do jogo. E a gente vai falar muito aqui sobre essas declarações dos atletas aí do América Mineiro e do presidente do clube das Minas Gerais. E a gente vai falar aqui também sobre a situação da declaração do Neto. O Neto ficou muito revoltado. A gente vai abrir aspas aqui para o Neto com relação a essa situação do presidente do América Mineiro e também o Dé. Dé Aranha ontem soltou o verbo aí e, ó, tem muita coisa para a gente falar. Peço a você que não é inscrito no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Galera, tá todo mundo feliz, dá uma força aí, se inscreva no nosso canal, valeu? E sem demoras, vamos colocar aqui a tabela para a gente mostrar como que ficou a situação do Vascão da Gama, como que ficou a situação dos Gigantes da Colina. Meus amigos, o Vasco que começou essa rodada na 18ª colocação, o Vasco ganhou a posição do Santos, o Vasco ganhou a posição do Bahia e ganhou a posição do Goiás, certo? E o Vasco abriu 2 pontos com relação ao Santos. O Vasco tem 26 pontos e abriu 1 ponto com relação à equipe do Bahia, certo? E o Vasco, em número de vitórias ali, a gente já vê que o Vasco igualou ao São Paulo, igualou também ao Internacional e o Cruzeiro, certo? Em número de vitórias. Hoje o Vasco está a 3 pontinhos aí da Copa Sul-Americana. A Sul-Americana que pode abrir ali até a 14ª colocação, caso um clube brasileiro seja campeão da Libertadores, né? E o São Paulo provavelmente vai estar ali entre os 12 primeiros ali no final da competição, então pode abrir ali até a 14ª colocação. E, meus amigos, a situação do Vasco da Gama com relação a rebaixamento, lembram que era 87% as chances do Vasco aí com relação ao rebaixamento. Agora, essa situação vai aí, ó, olha como que o Vasco melhorou na fita. O Vasco, 23,3% de chances apenas de rebaixamento, hein? Meus amigos. E o próximo jogo do Vasco da Gama é contra o Santos, lá na Vila Belmiro, e isso tende, inclusive, aí, a simplesmente ainda ficar menor caso o Vasco da Gama vença, correto? E a gente coloca aqui a campanha do Vasco da Gama nos últimos 10 jogos. E, meus amigos, o Vasco tem a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, a gente também coloca aqui para vocês. Vamos lá? Colocar para a galera ver. Então, o Vasco da Gama ali, ó, empatado com a equipe do Grêmio, tem que enaltecer o trabalho do Ramon Dias, porque é o seguinte, os últimos 10 jogos, ou seja, 30 pontos aí disputados, o Vasco conseguiu 17 pontos e o Vasco tem 56,6 pontos aí de aproveitamento. Ou seja, o Vasco hoje faz um campeonato para Libertadores. Ainda assim, ontem houveram pessoas tentando
desconstruir a imagem do Vasco da Gama, como foi o caso desse rapaz aqui, que foi muito mal instruído, certo? Jogador do América Mineiro, que falou que tem um complô aí, que tem uma armação para beneficiar o Vasco da Gama. Assim como também, né, o próprio presidente do América Mineiro ontem veio a público para falar um monte de gracinha. Nem vou replicar aqui o que eles disseram, mas eu gostaria que tudo por conta desse lance aqui, pessoal. Vou colocar de novo. Tem alguém que acha, deixa nos comentários, esse lance não foi agressão? O presidente do América Mineiro também reclama que o lance que originou o gol do Vasco da Gama teria sido falta de ataque, né? Mas o seguinte, o gol do Vasco da Gama foi oriundo de bola parada, não tem nada a ver. Depois ele perdeu a linha, falou que o Medel tinha feito pênalti aí, realmente houve um empurrão do Medel, mas fora da área não tem que chamar VAR. Então é um mal perdedor. E ontem, inclusive, né, o Berlim, ele veio a público e falou assim: olha, dizer que o Vasco da Gama está sendo beneficiado por arbitragem é uma grande falácia, fecha aspas, para o Berlim. E o próprio Neto também, abrindo aspas aqui para ele chegou a dizer o seguinte: o presidente do Atlético Mineiro tem que se preocupar em montar um time melhor, certo? E dar condições de trabalho para o América Mineiro, disse, fecha aspas, o craque Neto. Então, cara, a gente fica muito triste com essa situação. E se tem aí alguma situação aí de operação Salva Vasco, é por conta desse cara aqui. Ele aumentou dessa situação toda. Para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, ¿eh? No va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. No va a bajar. Então, isso é muito trabalho. Isso é muito trabalho. Mas eu também preparei aqui para vocês alguns lances aqui que o Vasco da Gama foi prejudicado, senão o Vasco já estava na Copa Sul-Americana classificado. E a gente vai colocar aqui alguns lances. Primeiro, esse aqui, no primeiro turno ainda, de um pênalti lá em São Januário contra a equipe do Santos, Pedro Raul, certo? Foi calçado por trás. Uma grande vergonha o Santos beneficiar. Depois a gente coloca aqui o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, um pênalti claro do Juninho Capixaba em cima do Luca Oreliano, jogo que aconteceu lá em Bragança. Depois a gente coloca aqui aquele lance do Gabriel Peck, certo? Pênalti claro, que a CBF disse que não foi pênalti. O jogador do Atlético, inclusive, era o último homem, deveria ter sido expulso. A gente coloca aqui também o lance do Gilberto em cima do Marlon, lance que aconteceu aos 18 minutos, a penalidade máxima foi marcada, mas o Gilberto não foi expulso. O Vasco, que poderia jogar desde os 18 minutos do segundo tempo, lá na Fonte Nova, com um jogador a mais. E todo mundo viu o que aconteceu no jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras. Então, cara, não tem que queixar. O Vasco é o clube no Brasil que é mais prejudicado por lance de arbitragem, o mais perseguido também, e o torcedor do Vasco hoje ele tem que comemorar essa vitória e parabenizar, ovacionar, toda a honraria aí, primeiro a Deus e depois ao Ramon Dias e ao Emiliano Dias, que estão fazendo um trabalho lindo no Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção
Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!